graças. Então, boa noite para todos nós que aqui estamos, do plano físico e do plano espiritual, e é sempre uma bênção podermos estar nesta casa de socorro, de bênçãos, de ensinamentos, de oportunidade de trabalho. Nós vamos abrir aqui do livro Consolador. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a página Jesus. Na questão 282 é feito o seguinte questionamento. Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Ao que recebeu como resposta, o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, deveria ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno divino do Espírito. E ainda nós podemos ver também, na questão 285, Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como interpretar essa afirmativa em face das palavras que está no Evangelho de Mateus, que recebeu como resposta: faz-se necessário entendermos a missão universalista do Evangelho de Jesus, por meio da palavra de João, para compreender tal afirmativa no tocante à genealogia do Mestre Divino, cujas sagradas raízes repousam no infinito do amor e de sabedoria em Deus. Para nós podermos preparar o nosso ambiente, nós vamos convidar o nosso companheiro Geraldo Machado para poder fazer a prece para nós darmos início aos trabalhos de estudos da nossa casa nesta noite. Muita paz, meus irmãos. Vamos, nesta hora, desligarmos da terra e ligarmos a Jesus. Sabemos, estamos vendo, estamos sentindo as dores que estão passando as pessoas por este planeta. A hora é agora. Não podemos desistir. Falo com o plano terra e com os nossos irmãos que estão no andar de cima que eu vi. Vamos nos melhorar. É urgente isso. Jesus querido. Muito obrigado por estarmos aqui na casa da tua Bezerra de Menezes nesta hora, levando nosso pensamento a ti, pedindo a nós que não nos falte coragem e ação, que não nos falte, Senhor, humildade e amor ao próximo. Ensina-nos, Jesus, a amar cada coisa mais, pois assim, Senhor, um dia estaremos todos nós unidos neste bem comum, que é o amor que vós nos ensinou, vós insiste conosco. Amém. Amém. Obrigado, Jesus, que nessa noite, parecendo essa noite, receba essa energia cósmica que está sobre essa casa. Traga para o nosso irmão Bezerra de Menezes, esse companheiro que não desanima conosco. Nós nos decepcionamos às vezes, mas ele continua insistindo conosco. Obrigado, Senhor. Amém. Nós agradecemos ao Geraldo pela prece. E envolvidos por essas energias, nós damos por iniciado o nosso momento de estudo na nossa casa, rogando sempre a Jesus que ampare a todos nós que aqui viemos, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Essa noite, a nossa companheira Carla vai falar para nós sobre a moral estranha. Está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra é sua, Carla.
Boa noite a todos. É um capítulo tanto quanto desafiador, mas nós não precisamos deixar de estudar, não é? A gente, na verdade, precisa estudar para melhor compreender, para não nos confundirmos, né? Porque às vezes somos questionados sobre algumas falas, as pessoas têm interesse pela doutrina espírita, por compreender o ponto de vista que a doutrina traz sobre tantas questões do Evangelho. Então, é muito importante que a gente estude, né, para solidificar o nosso conhecimento, mas também para a gente poder espalhar esse conhecimento ao nosso redor, porque ir de pregar o Evangelho é para todos nós, né? Não é para um grupo apenas, é para cada um de nós. Então, este capítulo, ele é bastante singular, porque Kardec reuniu neste capítulo algumas passagens que, à primeira vista, nos causa assim, bastante estranheza. Mas, para nos auxiliar nessa compreensão, o livro Consolador traz uma questão bastante interessante, que é a questão 321, e é questionado a Emmanuel qual a edição dos evangelhos que melhor traduz a fonte original. Porque nós vivemos com essas dúvidas. Será que o que chegou até nós é realmente aquilo que o Cristo queria nos trazer? Será que isso foi modificado, foi deturpado? A gente sempre tem essas dúvidas. Mas Emmanuel vem nos esclarecer dizendo que a grafia original dos evangelhos já representa em si mesma a própria tradução do ensino de Jesus, considerando-se que essa tarefa foi delegada aos apóstolos. Foi uma missão que coube aos apóstolos. Sendo razoável estimarmos, em todas as circunstâncias, os esforços sinceros, seja qual foi o meio em que se desdobraram, apenas consideramos que, em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino, se torna imprescindível separar da letra o Espírito. Podereis objetar que a letra deveria ser simples e clara. Convenhamos que sim, mas importa observar que os evangelhos são o roteiro das almas. E é com a visão espiritual que devem ser lidos, pois constituindo a cátedra de Jesus, o discípulo que dele se aproximar com a intenção sincera de aprender, encontra, sob todos os símbolos da letra, a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica da inspiração do seu mestre imortal. Então, essa fala de Emmanuel, ela veio nos elucidar, né, lá no começo, que essa tarefa foi delegada aos apóstolos, que eles sairiam e levariam a boa nova. Mas, com o passar do tempo, foi sentida a necessidade de se registrar todos aqueles feitos que Jesus realizava. Porque eram feitos impressionantes e que mexiam muito com, né, os sentimentos, com o imaginário também das pessoas. Então, nas obras de Emmanuel, quando a gente lê aquelas que trazem a história do cristianismo nascente, a gente percebe que isso acontecia. Que aqueles que eram letrados, alguns registraram, que eles compartilhavam esses registros, que os pergaminhos, né, andaram assim nas mãos de muitos daqueles que posteriormente foram conhecendo a mensagem e foram se encantando pela mensagem do Mestre. E eles, então, faziam cópias uns dos outros para poder levar para outras comunidades, e esses registros, então, foram se espalhando. Mas para que esses registros chegassem até os dias de hoje, foram muitos esforços. E a gente acredita que sim, que teve muito boa intenção da parte de muitos corações, em que essas palavras, em que esses ensinos chegassem até nós o mais puros possível. Isso eu acho que é incontestável. Mas a gente também não pode deixar de considerar que houve sim, provavelmente, aqueles que quiseram deturpar, modificar essa mensagem em proveito próprio. E isso, infelizmente, é algo que, né, foge, né, aí às nossas observações. Mas o importante é que ali, como ele disse, que aquele sumo, aquela parte principal, ela chegou até nós e continua, né, na sua
docilidade simples e enérgica, inspirando, né, a todos nós a seguir esse mestre imortal. Agora, uma coisa que nós temos sim que considerar: os tempos em que tudo isso aconteceu, longínquos 2000 anos atrás, eram tempos muito diferentes e numa comunidade, num povo, em que os costumes também eram muito diferentes. Então, algo que a gente precisa levar em consideração é que tradução é algo complexo, porque muitas vezes de um idioma para o outro é difícil encontrar uma palavra que tem exatamente o mesmo significado. Isso nos dias de hoje a gente observa, porque, por exemplo, saudade, pelo que a gente ouve dizer, é uma palavra que só existe no português. Não existe outro idioma algo que exprima esse sentimento de saudade. Então, imagina um povo, aquela época, que pelos relatos também tinham um linguajar pobre, não tão variado, conseguir trazer todo esse sentimento, todo aquele encantamento, todas aquelas vivências para nós nos dias de hoje. Então, é realmente algo desafiador. Mas, por isso, neste ponto, é muito importante a gente estudar para podermos separar o espírito e a letra. Porque nós sabemos que não podemos tomar tudo ao pé da letra. Porque se fôssemos tomar, a coisa ia ficar um pouco complicada, principalmente quando falarmos dessas passagens desse capítulo. O homem, quer dizer, nós ainda, né, cheio de defeitos, a gente pode sim distorcer os ensinos. Mas o que é mais importante foi preservado, que é aquele resumo que Jesus fez. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Daí, a gente não consegue tirar um monte de interpretações. É isso, é simples a mensagem. Então, a gente, às vezes, quer estudar, quer aprofundar, quer conhecer mais, mas isso é o básico que nós precisamos entender e, acima de tudo, vivenciar, que é o nosso grande desafio. Então, este capítulo está dividido em 4 tópicos e nós vamos ver o primeiro, que diz assim, essa passagem registrada em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Ele disse ao morto: segui-me. E ele respondeu: o Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Então, olhem bem. Quer dizer, provavelmente, essa pessoa, esse homem, estava com o pai, que desencarnara recentemente, precisava, né, resolver a situação, e aí Jesus falou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Se nós fôssemos pegar isso ao pé da letra, não seria um tanto, talvez assim, desrespeitoso, ríspido, da parte de Jesus falar uma coisa dessa com o bolso? Porque para nós a perda de um ente querido já é algo que mexe conosco. Apesar de sabermos que nós não os perdemos, nós só deixamos de conviver temporariamente com eles. Mas, o que dizer então dessa fala de Jesus? Como compreender essa fala de Jesus? Mas ele vem justamente nos chamar a atenção para o que é a verdadeira vida. Porque nós vivemos num mundo material, mas nós somos espíritos que necessitamos encarnar e reencarnar para aprimorar, para nos desenvolver. Mas a vida real não é a vida material. E pelos relatos, né, que a gente vê das obras de André Luiz, principalmente, quando eles vêm nos falar de como o espírito se sente encarnado, como é que ele se sente? Ele se sente encarcerado. Algumas comparações falam de um passarinho como se estivesse preso em uma gaiola. Por quê? Porque os seus sentidos são diminuídos, eles são limitados enquanto estamos aqui no plano carnal. Porque a verdadeira vida é do lado de lá. Então é como se nós estivéssemos mortos aqui, mas vivos lá. Então a gente precisa buscar um modo de entender e de tirar, né, dessas falas do Cristo uma mensagem que nos sirva. Principalmente porque, vamos dizer, naquela época, existia sim a religião, né, as religiões, mas
o povo vivia muito mais da aparência, vivia muito mais do externo do que vivenciar realmente as leis. Então, era preciso que eles fossem, vamos dizer assim, sacudidos para, né, ter os olhos voltados a essas questões que são as questões espirituais. Então, aí a gente tira dessa mensagem essa questão de que nós precisamos nos atentar para a vida espiritual. Nós não podemos viver como se a vida fosse apenas isso aqui que nós vemos no plano. Nós temos mais, nós sabemos que a vida é mais do que isso. Importante também lembrar que Jesus falava aos nossos espíritos. Ele falava com mais profundidade, buscando atingir em nós o ser imortal. E ele, a todo momento, nos alertou. Ele nos dizia: meu reino não é deste mundo. Se o reino não é deste mundo, onde é que está esse reino? Porque muitos confundiram isso também. Achavam que ele viria, que ele estabeleceria um reino, que ele precisaria de exércitos, de armas, de lutas, mas não. Ele explicou que o reino dele não era desse mundo. Ele não pretendia construir aqui um reino material, que o verdadeiro reino que ele pretendia construir e que nós precisamos construir em nós é um reino material, que é a melhoria do nosso modo de proceder, do nosso modo de ser. Por muitas vezes ele nos esclareceu, né? Meu reino não é deste mundo. Aprendendo, ensinando-nos que não devemos nos prender demasiadamente à matéria. Essa muitas vezes é a principal questão, o nosso apego excessivo à matéria. Nós sabemos, como espíritas, a importância que a família tem no desenvolvimento do espírito aqui nesse plano. Será que Jesus contestava essa importância? Será que ele estava negando essa importância? E nós sabemos que isso não condiz com a mensagem que o Cristo nos trouxe. Devemos, sim, respeito e consideração aos nossos pais, aos nossos parentes, ao corpo material que o Pai nos concedeu para atuarmos. Aqui o corpo é matéria, mas é nossa obrigação cuidar bem desse corpo, porque ele é para nós um instrumento de trabalho, um instrumento de aperfeiçoamento. Então Jesus não queria desmentir nada disso. Mas o capítulo também vem trazendo outras reflexões. Essa está registrada, essa outra no Evangelho de Lucas, também no Evangelho de Mateus, e nos diz assim: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Então, assim, complexo, né? Estranha moral, não é? Então, se ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, como é que nós podemos interpretar essa passagem? Deixa eu só ver se essa é a que Emmanuel traz aqui. Esses dizeres, partindo de Jesus, nos faz questionar: será que foi realmente o que ele disse? Será que foi realmente o que ele quis dizer quando disse ali, né? Que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada, a separação? Se foram realmente proferidos por ele, é um questionamento. Mas, mais uma vez, é preciso não tomar suas palavras ao pé da letra e buscar delas extrair uma mensagem. Tudo o que Jesus veio ensinar e que ele vivenciou ia de encontro aos costumes e principalmente aos vícios que nós, homens, tínhamos naquela época. E se falasse, como ele falou para a multidão, né? Que era, vamos dizer assim, mais carente, mais necessitada, aquelas longas parábolas, aquelas histórias maravilhosas que deixavam uma mensagem linda, ele também precisava ser mais firme para mexer com o orgulho de muitos, porque o modo de vida de muitos, principalmente dos grandes representantes, né, vamos dizer assim, de Roma, era muito, vamos dizer assim, distorcido, porque as ideias que eles traziam sobre o inferior, sobre o escravo, sobre aquele que era escravizado nas conquistas, era uma coisa extremamente rude, extremamente triste. E quando a gente, mais uma vez, as obras espíritas, elas enriquecem muito o conhecimento e elas ilustram para nós essas realidades que a gente percebe nos evangelhos.
Isso tudo que Jesus ensinou, que foi nos passado, quando a gente lê as obras de Chico, né, através da mediunidade de Chico, por exemplo, as obras de Emmanuel, lá no início, né, do cristianismo, daquelas lutas todas, como e quão grande foi a repercussão das ideias do Cristo junto das famílias na época, principalmente das famílias poderosas. Como é que foi? Foi uma coisa pacífica e tranquila? Gerou a união daquelas famílias? Talvez não, muitas vezes não. Vamos falar ali, por exemplo, de uma obra que todos nós, né, a maioria de nós pelo menos conhece, ou já ouviu falar, que é Paulo Estevam. Como é que Saulo, né, foi tratado quando aceitou os ensinos do mestre? Como é que a sua família passou a olhar? Será que aconteceu aqui? Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sua sogra. Será que aconteceu isso com Paulo? Gamaliel, quando aceitou os ensinos do mestre, o que aconteceu com ele? Foi taxado de louco. E aí a gente vê nas obras de Emmanuel que retratam, né, esse cristianismo nascente, várias questões como esta, porque a filha começava a entender e a ser tocada pelo ensino, mas o pai não concordava. A esposa começava a gostar da mensagem do Cristo, mas o marido não concordava. As esposas saíam à noite para as catacumbas, vestidas de servas, para ouvir a mensagem, para ouvir a boa nova. Por quê? Porque elas não eram compreendidas, porque os ensinos do mestre eram incompreendidos pela maioria, e isso causou sim essa dismissão. Mas foi porque Cristo queria assim? Foi porque ele planejou assim? Ou foi pela dureza dos nossos corações? O que causou essa divisão? Então, na prática, né, não que fosse, vamos dizer, necessário, mas aconteceu porque nós ainda não estávamos todos maduros o suficiente para compreender essa mensagem que é ao mesmo tempo simples, mas é tão profunda e é tão grandiosa, não é? O que é encantador pensar que um homem que viveu há 2000 anos, que não escreveu nada, e a sua mensagem até hoje é propagada por todos os cantos. Não é encantador pensar. Mas por quê? Porque é a verdade. E a verdade não passa. O tempo passa, mas a verdade permanece. E aí, o que a gente vai percebendo aí pela história, né, é que as ideias do mestre encontraram, sim, forte oposição, gerando lutas violentas, e a história diz lutas sangrentas também. Quanta espada foi levantada em nome do Cristo, que veio para trazer a sua grande mensagem, que é a mensagem do amor, não é? Então, por quê? Porque os nossos corações ainda eram muito endurecidos. Povos acostumados à dominação, a escravizar aqueles vencidos, pessoas que se julgavam superiores, de repente ouvem de um Galileu que somos todos iguais, filhos de um mesmo pai, todos irmãos. Quanta divisão essa verdade não causou naquela época? E será que ainda causa? Não é? E aí é muito enriquecedor para nós lermos as obras, para a gente perceber quanto esses mártires da antiguidade deixaram para nós de exemplo e de herança, porque as lutas foram muito acirradas, foram muito terríveis. E hoje a gente pode desfrutar de tantos conhecimentos, a gente pode desfrutar aí do Evangelho para ler, para buscar interpretar, para buscar compreender. Então a gente, né, nesse caminhar, hoje as coisas são um pouco mais tranquilas, né? Outro exemplo que eu acho maravilhoso, como esquecer do turbilhão de ideias a passar pela mente de Públio, após se ver face a face com o mestre. Como que, eu acho que é inesquecível aquele encontro, né? A filha doente, a esposa dizendo, procura o mestre, procura o mestre.
e ele, meio irredutível, acabou procurando. Mas em que resultou, né, esse encontro com o Mestre? O seu coração ainda não estava pronto para receber, mas a mente de Públio Lentulus ficou ali, né, diante daquele encontro, daquela visão, ele não conseguiu sequer pronunciar a palavra, de tão impactado que ele ficou pela presença do Mestre. Mas o coração ainda, né, não foi tocado. Mas sim, os ensinamentos do Mestre, como toda ideia nova, encontrou oposição, encontrou resistência. E para se estabelecerem foi preciso tempo, persistência, resistência de muitos, né, para que essa verdade, né, resistisse aí ao tempo, às dificuldades dessas divisões e chegasse até nós. Se a ideia é falsa, ninguém se preocupa com ela. Se fosse uma mentira, se fosse uma coisa à toa, passaria, assim como o tempo passa. Mas não, era uma verdade que estava sendo dita, e mesmo que intuitivamente aqueles espíritos mais endurecidos já se sentiam, vamos dizer assim, intimidados. Eles sentiam uma preocupação com relação a essas novas ideias que estavam vindo, e eles sim foram contra, se opuseram a essa mensagem. Mas a missão do Cristo era todo amor, paz, concórdia, mas feriu muitos interesses. Por isso o mataram, acreditando matar a ideia. Porque, em verdade, nós sabemos que não ocorreu. Na verdade, a sua ressurreição, né, a sua volta após a morte, foi algo assim, espetacular, porque veio nos mostrar que realmente aquele reino que não é deste mundo, né, aquela outra vida, ele veio nos dar provas de que ela realmente existia. Agora, já munidos desses esclarecimentos, talvez a gente possa compreender melhor um outro tópico que está nesse mesmo capítulo, que chama-se Quem não odeia seu pai e sua mãe. E está registrado lá no Evangelho de Lucas. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Pois é, complicado, né? Sabendo da importância do Instituto da Família, sabendo o quão importantes são as uniões aqui neste plano para o nosso aprimoramento, como compreender essas palavras proferidas pelo Mestre? Aí a gente pode questionar: condiz com o que o Cristo ensinou? Condiz com a mensagem que ele nos trouxe? Será que a palavra odiar teria, naquele tempo, o mesmo peso, o mesmo sentido que nós damos para ela hoje? E aí, a gente percebe algumas coisas. E uma das coisas é que quando a gente não sabe, a gente procura ajuda, né? E que o próprio Kardec fez, porque ele, apesar de ser um estudioso, um cara que já havia lançado escritos gramáticos, conhecedor da língua, né, da sua língua nativa, né, natal, ele buscou ajuda para compreender melhor a etimologia desta palavra, porque realmente isso não fazia sentido. E olha bem que interessante. Non odite, em latim, eu não sei falar isso, tá, gente? Ikai ou misei em grego. Não quer dizer odiar, mas amar menos. O que se exprime o verbo grego misei, o verbo hebreu, do qual deve ter sido Jesus, o diz ainda melhor. Não significa somente odiar, mas amar menos, não amar tanto quanto, igual a um outro. Então, o que vem nos explicando? Que é uma língua pobre e que para exprimir o que nós chamaríamos de ódio, eles dizem amar menos, ou não amar tanto quanto. Então, Kardec
Buscando compreender essa fala, ele buscou a ajuda de um outro professor, que era estudioso das línguas, do grego, no caso, e do latim, e que o explicou melhor o sentido da palavra odiar. Então, quando a gente coloca aqui, no lugar de odeia seu pai e sua mãe, se nós colocarmos, se alguém vem a mim e não ama tanto seu pai e sua mãe quanto a mim, já muda o sentido, né? A gente já percebe que fica mais suave, né? Mas, mais uma vez, é preciso atentar para o que tirar dessa mensagem. Porque nós ainda não aprendemos a nos amar com aquele amor que Paulo fala, que nos amemos com amor fraternal. Nós ainda temos aquele amor possessivo. Nós nos sentimos meio donos das pessoas. É meu pai, é engraçado, né? Meu pai, é minha mãe, é meu filho. O que é meu, em verdade? Não é? O pai e a mãe, eles são tutores, são educadores, eles são guias de espíritos que vêm até sob seu cuidado. Que cabe a eles, como pais, orientar, né, dar todo o subsídio para que ele tenha uma vida feliz, para que ele consiga realizar aqui tudo o de melhor como espírito imortal que é. Então, nós não somos donos de ninguém. Então, é preciso saber, vamos dizer assim, dividir melhor o nosso amor, né? Deixar esse amor, vamos dizer assim, tão egoísta, tão possessivo, para um amor que seja um amor mais universal. E para tudo há de se conquistar equilíbrio. É preciso viver na matéria, buscando sempre as coisas do alto. Então, nós necessitamos ter este olhar, né? Tem uma história linda do Momento Espírita que fala sobre a paternidade. A maternidade compara. Alguém foi dizer para um pai ou para uma mãe que o seu filho havia desencarnado. Ela não sabia como dizer. Aí ela contou uma história, né, de uma joia preciosa que alguém pediu para ser guardada e que ela precisava ser devolvida. Mas a pessoa não queria devolver. A pessoa falou assim, mãe, não, mas a joia não lhe pertence, ela precisa devolver. Então, esses são os nossos filhos, são joias que estão nas nossas mãos e que nós vamos, né, devolver para o seu, como dizer assim, seu verdadeiro dono, né? Para o Pai, que é o Pai de todos nós. Então, a gente precisa aprender a viver com esse equilíbrio, né? Com essa ponderação. É preciso que a gente, cada dia, desapegue um pouco, né, desses nossos sentimentos de posse, para termos um olhar um pouco mais amplo sobre as coisas da vida, sobre as lições que o Mestre nos trouxe. E tem ainda uma outra lição do Evangelho de Mateus que diz assim: todo aquele que tiver deixado o meu nome, sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Pois é. Então, será que é necessário mesmo que nós deixemos tudo para seguir Jesus? O que aconteceu naquela passagem, né, do jovem rico? O que Jesus quis mostrar naquela passagem? Que é preciso menos apego. Não é preciso que a gente negue, né, essas nossas uniões que são tão importantes para o nosso desenvolvimento. Em verdade, quando a gente estuda lá no livro dos Espíritos sobre a lei de sociedade, os espíritos superiores da Pleiade, do Espírito de Verdade, nos dizem que nós fomos feitos para viver em sociedade. Que houve um tempo em que isso foi mal compreendido, porque as pessoas se insulavam para poder seguir o Pai. Sendo que nós aprendemos como? Se não com a convivência. Como aprender isolados? Não é possível. E Kardec nos diz assim, eu achei esse dizer bem importante. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento, que era evidente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus,
ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Quando, por exemplo, um homem, um rapaz, um jovem, mais comum, deixa a sua casa, a sua família para defender a pátria, há erro nisso? Podemos condenar? Não, pelo contrário, muitas vezes volta como herói, né? Porque foi defender a pátria. E quando a filha deixa, o filho deixa o seu lar, abandona o seu lar e vai viver com seu esposo, com sua esposa, algo errado nisso? Não é. E o que dizer, então, o que não quer dizer, né, que esses que deixaram, vamos dizer, as suas famílias, seus pais, não prestarão mais respeito, solicitude, cuidados aos seus genitores. Quando o homem deixa a sua família e vai fazer uma tarefa fora, ele é considerado. Então, deixar tudo para seguir Jesus não é algo que vamos dizer que nós precisamos fazer se nós, necessariamente dessa maneira, se nós queremos ter a vida eterna. Aqui, mais uma vez, Jesus nos chama a atenção para o dever imperioso de se ocupar com a vida futura. O que à primeira vista pode parecer uma contradição, pede de nós mais estudo, mais dedicação, para que o entendimento possa acontecer. E isso, gente, é com o tempo, porque realmente as escrituras não são fáceis da gente interpretar. Tem algumas passagens mais tranquilas, tem outras que a gente realmente tem dificuldade de compreender. Mas o bom é que a doutrina espírita nos auxilia imensamente nesse quesito, porque ela vem descortinar para nós aquilo que até então estava meio que nebuloso ali debaixo de um véu. E os ensinos do Cristo, ele próprio, né, nos demonstrou isso, que o amor é o verdadeiro laço que nos une. O laço que une não só as famílias, mas todos nós, como filhos de Deus, como irmãos que somos. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a família é célula essencial para o nosso desenvolvimento. Nós aprendemos também que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, e que é nesta convivência que nós vamos, né, aparando ali as arestas. Porque como amar o outro que está do outro lado do mundo, um outro que eu sequer conheço, se eu não consigo amar aquele que comigo está ali na convivência dentro do lar? Isso é bem contraditório. Então a gente precisa começar ali do pouco, do pequeno, para depois estender mais esse amor. E Emmanuel, ele ainda traz um outro ponto de vista nessa interpretação do que seria essa renúncia, né? Deixar, né, seus irmãos, sua casa, seu pai. Ele fala que o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade proclama o Messias de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-lo? E se o próprio Cristo nos afirmou que ele não veio destruir a lei, e sim cumpri-la? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadequadas. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo o júbilo dos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, ofereceu sublime permuteiro de salvação, o Evangelho, e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Inclusive os perdoou ali mesmo, né? Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Se os pais são irrepreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos,
unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento de Jesus. Porque é uma coisa que nós reclamamos muito, e reclamamos do marido, reclamamos do filho, reclamamos do trabalho. É muito triste perceber o quanto nós reclamamos, mas a gente não pode esperar que o outro seja perfeito se nós ainda não somos. A gente não pode cobrar do outro algo que nós ainda não temos condições de oferecer. Então, é preciso, nessa convivência, né, buscar o nosso próprio aperfeiçoamento. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Sonho de todos nós, né, gente? Convivermos numa sociedade em que nós todos aspiremos pela paz e trabalhemos pela paz, mas pacificamente, né? Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem com dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então, é muito bonito ver como que cada versículo que Emmanuel traz, ele nos traz interpretações interessantes. Bezerra também tem um livro, Elucidações Evangélicas, que traz pequenos trechos do Evangelho com a interpretação que ele dá daqueles trechos. Então, isso nos ajuda a questionar, a compreender, a ver as coisas de uma forma diferente. Então, cabe a cada um de nós os esforços para desenvolvermos todo dia uma virtude. Não é fácil, nós sabemos. Por exemplo, eu preciso de paciência. Eu não vou desenvolver paciência com um mês, vou, gente? Com um ano? A abnegação, a indulgência para com as imperfeições alheias. Mas se a gente não buscar desenvolver, nós não vamos desenvolver. Nós vamos tocando a vida, vamos dizer, arrotando, sem nos atentar para os detalhes. E são nesses detalhes que nós precisamos, né, prestar mais atenção, para que a nossa vida aqui seja mais proveitosa. O Cristo afirmou que não veio destruir a lei, e sim cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido. Então, neste sentido, a doutrina espírita, como o Consolador, né, como essa terceira revelação, desempenha muito bem o seu papel, que é dar o verdadeiro sentido a muitas passagens, a muitos ensinos que à época não foram bem compreendidos. Jesus afirmou: céu e terra não passarão antes que tudo seja cumprido, até o único João. Então, até o último ponto, até a última ovelha do rebanho, tudo se cumprirá. Então, nós temos observado esses momentos difíceis, porque a humanidade passa um momento, porque nós estamos nessa transição de uma maneira muito intensa. Então, nós precisamos nos posicionar, né? Sair de cima do muro. Cristo veio nos ensinar o amor e ele o vivenciou a todo instante. Não somente junto à sua família, né, a família consanguínea, mas junto de todos que buscavam. Em cada passagem, em cada relato, a gente percebe, né, o amor pleno, o amor verdadeiro por todos com quem ele cruzava. E ele viveu essa realidade até o último instante. E junto de quem foram esses últimos instantes, né, da vida do Mestre? E aí, a gente vai fazer aqui uma homenagem, né? Porque amanhã se comemora aqui no Brasil o Dia das Mães. E aí, nós vamos relembrar uma belíssima passagem que está no livro Boa Nova. Porque nós vamos perceber que Jesus não relegou a família, né? Ele não negou. Ele veio nos mostrar que a família é algo maior e que ela pode se expandir. E o capítulo é o capítulo intitulado Maria, o último capítulo do livro. E esse capítulo vem falar justamente do sofrimento dessa mãe. Pensem que sofrimento, né? Estar ali, ao lado do filho, vendo ser crucificado.
e ser crucificado injustamente, porque foi aquele. Aí ela começa, né, nesses momentos, a se recordar, né, vendo ali o seu filho agonizando, ela começava a recordar de tudo que havia se passado. Então, essas lembranças a remetiam lá, desde a época em que ela recebeu a visita, e que ela disse, quando essa visita veio, né, faça-se em mim a sua vontade. E ela se entregou, né, para essa missão tão importante que era trazer Jesus, né, aqui para junto de nós. E aí, nas menores coisas, nas menores passagens, ela via a intervenção divina, cuidando, encaminhando tudo para que tudo, né, seguisse o seu percurso. E ela se perguntava o que Jesus tinha feito para merecer aquelas penas tão amargas. Aquele filho que tratava todos, que numa ocasião chegou a levar dois malfeitores publicamente reconhecidos para dentro de casa. Uma criança com aquelas mãozinhas conduzindo aqueles dois malfeitores para dentro de casa e conversando com eles. A sua mensagem ele levava a todos indistintamente. E Maria pensava, Jesus tão meigo, tão doce, por que, né, disso tudo? E depois ela lembrava, né, quando ele começou a sair para as suas pregações, o quanto ela se preocupava, porque ele conversava frente a frente com grandes, né, como que chama? Doutores da lei, questionava e falava, tão moço, tão jovem, né? Apenas uma criança, na verdade, e ela ficava lembrando daquilo tudo. Lembrava-se do ambiente doméstico, de quando ele foi para a carpintaria junto com o pai, aprender o ofício. E aí, essas reminiscências vinham o tempo todo na sua mente, e ela com aquele coração ali dilacerado. Mas algumas mulheres compadecidas, que lhe mas as mãos nos ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Então, eles estavam ali ao pé da cruz, aguardando aquele momento, né, de ver o olhar do filho naquele momento tão intenso, né? Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza da sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou um significativo movimento dos olhos vigilantes. Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se, de modo especial, com leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí teu filho. Então, olha aqui. Ele mostrou quem é a família, quem é o filho, quem é a mãe. Todos somos irmãos. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo.
e que no tempo de cada habitação permaneceria a fraternidade ideal para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade vacilante. Então, a lição que ele nos deixou nesse momento foi grandiosa, nos ensinando que somos todos irmãos, que somos todos filhos de um mesmo Pai e que estamos todos caminhando numa só direção. Que reflitamos sobre isso, que pensemos mais na bondade do Pai ao nos conceder, a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade maravilhosa da doutrina espírita, que tanto nos acalenta, que tanto nos conforta os corações, para que a gente aprenda a dar mais valor a tudo que nós exercemos aqui nesse plano. Que Jesus então nos abençoe e continue guiando os nossos passos. Queridos irmãos, encerrar a reunião no dia de hoje com essa mensagem. Eu não vou dizer que é um privilégio, porque não há privilégio no amor, mas é a essência pura do amor de Deus por nós. Então, nós não temos muito o que dizer, é só agradecer a Ele, principalmente pela bênção de ser mãe. Nós trazemos ao mundo não filhos nossos, mas filhos de Deus, que cada um com a sua responsabilidade, com as suas tarefas, com seus conflitos. A gente não chega aqui sem conflito, né? Mas todos devidamente equipados com as ferramentas necessárias para vencer. Então sejamos vencedores e confiantes em que a nossa caminhada nos leva a Deus. Senhor e Pai, a gente tem tanto para te agradecer e às vezes perdemos tanto tempo a reclamar que o tempo passa. Nós perdemos a divina oportunidade de estar mais próximos de Ti. Mas nesse instante, Senhor, em que nós nos recordamos da passagem que o Cristo oferece a João, a maternidade de Maria, e a Maria, a filiação de João, nós nos sentimos também agraciados por poder ver em nossos irmãos, filhos amados do seu coração, para trazer mais próximos de nós, estejam eles enfermos do corpo ou enfermos da alma. Ajude-nos a olhar o nosso próximo, Senhor, com o mesmo amor, com a mesma ternura com que Tu nos olhas. E saibamos expressar palavras de afeto, assim como Cristo cantou na Divina Galileia, naqueles tempos em que nós, talvez entre os homens já, não conseguimos compreender a música sonora do Evangelho. Hoje, a doutrina espírita se aclara para nós, mostrando um caminho de responsabilidade pessoal. E é nessa responsabilidade pessoal que nós te pedimos, Senhor, um tanto mais de força e coragem. Que não abandonemos a luta, esteja ela do tamanho que for, mas nós reconheçamos que o Senhor é maior do que tudo. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, rogando a sua permissão para o encerramento dos trabalhos da noite e muitas bênçãos para todas as mães do mundo. Assim seja.